Olá, eu sou o Diego Pérez e esse é o Pod Home, o seu podcast sobre home office. Como consequência da pandemia, o trabalho remoto se tornou uma realidade para muitos que até então desconheciam a alternativa. Segundo a plataforma empregos.com, as contratações neste formato tiveram um aumento de 140% de 2020 a 2023. Como um líder deve se fazer presente? Como descobrir se um colaborador precisa de ajuda? Como promover o sentimento de pertencimento à distância? Conversarei com 3 especialistas, a Sofia Antunes, o Rafael Faria e a Gabriele Oliveira, que darão dicas e estratégias para não errar. Eu estou com a Sofia, que tem um vasto conhecimento em trabalho remoto e presencial. Tudo bem, Sofia? Tudo bem, Diego. Obrigada pelo convite. Então, falando de cultura organizacional e engajamento remoto, qual seria o papel do líder falando de home office? O líder, ele precisa estar presente. Para o presencial, muitas vezes é mais fácil, porque você está ali do lado da pessoa, você tem a liderança pupila. O que é a liderança pupila? Olho no olho. E as pessoas se conectam muito com isso. E quando você está à distância, você tem esse desafio, porque não existe esse calor humano. Mesmo que a câmera esteja ligada, esteja aberta, é mais desafiador. O líder, ele precisa se mostrar presente, ele precisa fazer o acompanhamento da rotina, ele precisa ter um ponto de contato com essa pessoa ao longo do dia. O colaborador, ele não pode se sentir esquecido, ele tem que sentir que o feedback acontece. Falando de estratégia, então, para manter esse engajamento e o senso de pertencimento da equipe. Como que um líder se faz, então, presente? Falando de forma bastante objetiva. O líder, ele precisa estar apto a ter a escutativa, não a ouvir, mas escutar. Perfeito. Concorda? Concordo plenamente. E eu tenho um checklist para gerar o engajamento e para trazer a cultura organizacional, mesmo com quem está remoto. Para gerar o pertencimento, especificamente, quando eu tenho algum produto, por exemplo, que eu quero trazer ênfase, de vendas dentro da companhia ou um lançamento dentro da companhia, o que a gente faz? A gente faz um kit desse material, a gente faz uma camiseta, a gente faz uma caneta, a gente faz um moleskine, a gente envia para casa dessa pessoa. Como eu tenho uma equipe, tanto em casa quanto presencial, a mesma experiência que eu estou gerando no presencial, eu gero para minha equipe que está em casa. Eu faço uma reunião para entregar esse material para essas pessoas e para que todos vistam a camisa ao mesmo tempo. E qual que é o resultado que isso vai gerar? Eu vou ter uma equipe mais engajada nesse produto que eu quero vender, eles vão se empenhar mais para trabalhar em cima dele. É bastante importante ter uma recorrência, Não só quando tem um produto a ser lançado, mas eu acredito que a recorrência, ela é tudo, uma vez que a gente não está do lado, não. Então ter um encontro no mesmo dia da semana, no mesmo horário, eu acredito que faça com que o colaborador se sinta de fato pertencente. Perfeito. E a gente também, quando tem alguma meta, bate algum resultado, presencialmente a gente tem um sino, então a gente bate o sino, mas esse mesmo sino que a gente está batendo, a gente grava esse momento junto com a equipe, faz uma chamada de vídeo junto com a equipe que está de casa e todo mundo celebra junto. Tem um outro ponto também, trazer a importância para essa pessoa que está de casa. Por exemplo, quando eu tenho o aniversário dessa pessoa na empresa, o que é que a gente faz? A gente monta a mesa, a gente coloca um bolo, e em casa eu faço a mesma coisa. Então eu mando um presente para casa da pessoa, mando um bolo para casa dessa pessoa e a gente faz uma reunião com todo mundo em que cada um vai desejar os parabéns para aquela pessoa. E que assim, quando a pessoa acaba, ela tá com um potinho dela de amor cheio até a tampa. No online, a percepção que eu tenho é que as pessoas, elas apenas são profissionais. No presencial, a gente tem aquele momento de relaxamento, a gente, de vez em quando, numa sexta-feira à noite, se reúne num bar
isso não acontece no online. E é super importante a gente entender que no virtual a gente tem uma vida também social, né? Exato. Outro ponto é com relação à conexão. Então, muitas vezes a gente tem, como eu trouxe no começo, a gente tem essa conexão no presencial da pupila, olho no olho, do toque, do abraço, né? A gente consegue ver como que a pessoa reage a determinadas coisas. E no online não pode ser diferente. Então, é super importante que as reuniões, os momentos de alinhamentos aconteçam com a câmera aberta, justamente para que você consiga ter essa percepção de como o outro está reagindo. Se está reagindo bem, se está reagindo mal, se está num dia bom, se está num dia ruim, para que você mostre que você se importa e que você consiga ter essa percepção de leitura da linguagem não verbal. E aí, se você está numa reunião que tem muitas pessoas, você às vezes não vai perguntar se aquela pessoa realmente está bem, você pergunta no outro fórum, mas que você realmente se importe com aquela pessoa. Mesmo numa reunião com 5 pessoas, se a gente tiver uma com a câmera desligada, meio que a gente entende que aquela pessoa não esteja bem, né? Talvez não esteja tão bem. E aí é sempre importante você perguntar, mas não num sentimento, num sentido de cobrança. É tipo assim, tá tudo bem, eu quero te ver, eu quero que você esteja aqui comigo, né? E a gente entende que quando a pessoa abre a câmera, ela também tá demonstrando mais compromisso. Você teria mais dicas? Regras e limites. Então... Regras e limites. Regras e limites. Muitas vezes, no presencial, acaba sendo mais fácil esses acordos acontecerem. Porque as pessoas normalmente batem ponto, ou tem um horário certinho para entrar, você tá ali próximo, né? Então, acaba que é mais fácil, digamos assim. E para quem tá em casa, você acaba não tendo tanto essa visão. Então, é aquele famoso combinado não sai caro. Então, você combina determinados horários de reunião durante o dia ou de momentos que você vai estar ali fazendo o acompanhamento daquela pessoa. Estabelecer limites até para que a pessoa tenha o horário de almoçar, tenha o horário de parar de trabalhar, né, com relação às suas entregas. Então, é bacana que ao longo do dia você pergunte, principalmente no começo do dia, se aquela entrega vai ser feita, se tá tudo certo, mas que o colaborador também tenha essa consciência de que se aconteceu alguma coisa, de que ele não vai conseguir entregar, que ele avise, que ele combine isso. Se a gente tem uma ausência de linguagem verbal, a gente pode usar e abusar da linguagem tecnológica, né? Travar, por exemplo, no Outlook, né, o seu horário de almoço, Perfeito. Deixar tudo bem estabelecido para que o gestor possa acompanhar. E você trouxe um ponto importante. Quando você sabe qual é o horário de almoço daquela pessoa, você não incomoda ela naquele momento. Porque quem tá em casa, muitas vezes, tem uma tendência realmente de ir direto. E isso não é saudável. Você tem que saber estabelecer os momentos que você vai dar uma pausa, os momentos que você vai ao banheiro, os momentos que você vai beber uma água. Então, quando é que a gente pode ser generoso com esse colaborador? Oferecendo uma ajuda em alguma atividade que você percebe que ele está tendo dificuldade. Então, às vezes, quando ele atrasa uma determinada demanda, pode ser porque surgiu alguma coisa de última hora? Pode, mas às vezes ele pode estar com dificuldade. E você oferecer essa ajuda antes de realizar uma cobrança é fundamental. Trabalhar remotamente, você acaba tendo uma sobrecarga maior, né? Porque você não tem ajuda de ninguém, você está sozinho. Então, é importante realmente ter esse apoio, né? Essa ajuda. Com certeza. E outro ponto também com relação à generosidade é, por exemplo, eu tenho um filho e o meu filho vai fazer uma apresentação na escola. E aí, será que não faz sentido que esse colaborador vá para essa apresentação, que você ceda isso, né? O que é o aniversário do filho e eu quero passar o dia com meu filho hoje, então dá uma folga. É importante ter essas percepções porque isso motiva demais o cara. E a empresa, ela não tem perda nenhuma financeira, de produtividade, porque uma vez que você permite o colaborador ter essa experiência com o filho, ter aquele dia dedicado à família, vai fazer com que no restante do ano ele esteja totalmente, 100% engajado com a empresa, né? Perfeito, total. E aí, outro ponto que eu queria trazer, que é com relação ao crescimento. Você investir no seu colaborador. Então, se ele tá bem nos feedbacks, se você avalia ele, né, mensalmente, se você tá ali naquele acompanhamento, você vê que ele merece crescer, né? Além, obviamente, das promoções, que faz todo sentido, mas você dá cursos e treinamentos. Ter essa visão holística de tudo, né? E de todos.
Perfeito. E para fechar, não poderia vir com nada mais, nada menos do que a nossa missão, né? A gente conseguir engajar na missão. E como que a gente consegue fazer isso? É o porquê. A nossa missão é o nosso propósito, é o nosso porquê. Então, quando a gente traz isso de forma muito forte, com exemplos, principalmente com fatos e dados para o colaborador, isso engaja, isso faz com que ele se automotive, né? Então, por exemplo, a missão da empresa que eu trabalho é transformar a vida de pessoas. E aí a gente tem muito depoimento de meu casamento foi restaurado depois do treinamento que eu fiz, a minha vida profissional, eu faturei X e Y a mais, eu consegui conquistar a casa dos meus sonhos. Então, quando a gente traz isso para eles, isso dá um gás a mais dele, cara, essa é a minha missão, isso tem tudo a ver comigo, eu vou me destacar. No presencial é muito mais fácil a gente absorver a cultura da empresa, visão, missão. Perfeito. No online é mais complicado, então ter essa preocupação é realmente fundamental. Agora, falando de empatia na liderança, né? A pandemia, ela mexeu muito com a cabeça da gente, né? Nunca se falou tanto em saúde mental. Qual que é a importância da empatia e do apoio emocional por parte dos líderes? Muitas vezes esse colaborador que está em casa, ele não sabe que o seu líder se importa com ele. E aí ele demonstra isso mesmo. Então, você ter empatia, você demonstrar que você se importa com essa pessoa, são algumas atitudes que você vai ter que ter com esse colaborador. Muitas vezes o que é que acontece? A gente está ali com a pessoa, a gente está pensando em 1 milhão de outras coisas, de 1 milhão de to-dos que estão na sua cabeça e você não se conecta verdadeiramente com aquela pessoa. Um exemplo disso é quando o colaborador, quem quer que seja, fala algo para você e aí quando chega no meio da conversa você pergunta algo que a pessoa já falou. Então ali ela já sabe que você não estava conectada, ela já sabe que você não ouviu. Já desmotiva, Já né? Desmotiva, já traz esse sentimento de, cara, ele não se importa comigo, ele não olha para mim. Como identificar sinais de sobrecarga e burnout nos colaboradores? Está nos detalhes, né? E presencial, como a gente já trouxe, muitas vezes é mais fácil. E mesmo assim ainda é difícil. Porque se você não tiver aguçado, com uma visão aguçada, você pode não perceber. Mas são nos pequenos detalhes. É uma câmera que está desligada, às vezes não uma vez, mas frequentemente. Às vezes a pessoa não está tão legal. É uma olheira que você percebe. É uma falta de apetite que ela fala que, não estou comendo bem. Não, estou pulando o horário de almoço. E que você tem que perceber, você tem que estar ali ligado para isso. E estudando, aprendendo, porque todo dia vai aparecendo uma doença diferente. Então, você tem que estar ligado no que é que pode existir. Então, assim, você trouxe o exemplo do burnout, mas eu tenho um colaborador que ele tem TDAH. E assim, eu acho que o TDAH sempre existiu, só que ele não era diagnosticado. E aí, a minha forma de liderar esse colaborador que tem TDAH e que ele é diagnosticado e ele trouxe isso pra mim, é diferente de eu lidar com outro que não tem. Então, muitas vezes eu sei qual que é o tempo que ele tem e que ele consegue focar numa determinada demanda. Em algum momento ele vai precisar sair para espairecer um pouco, ele precisa conversar um pouco. Então é muito importante que a gente consiga ter essa percepção até pra gente ajudar. E esse é o nosso papel como líder. E até como complemento, a gente tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, temos também o Setembro Amarelo, né? Perfeito. Que fala de saúde mental. Então, acredito, você como líder, é fundamental, junto com a empresa, trabalhar num webinar, com psicólogos. Está muito conectado com o que eu ia te perguntar agora, né? Da questão do incentivo do líder ao autocuidado, né? E a busca de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Então, um trabalho complementar do líder com um profissional da saúde mental, por exemplo, né? O que você pode me falar mais a respeito desse incentivo? Tem uma dinâmica que a gente faz lá na empresa, tanto com os colaboradores presenciais quanto os que estão de casa. Cada 15 dias a gente traz um profissional da área da saúde. Então a gente já teve psicólogo para trazer sobre a questão da saúde mental. A gente já trouxe fisioterapeuta para falar da ergonomia. Trouxemos já dentista. Trazendo essa consciência e ninguém melhor do que os profissionais são dessa área. Foi uma aula, Sofia. Muito, muito obrigado aqui pela sua contribuição. Obrigada, Diego. Foi um prazer estar aqui com você. Comigo aqui eu tenho o Rafael Faria,
Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem a todos os ouvintes? Comunicação e transparência entre líderes e colaboradores. Quais são as estratégias para manter uma comunicação clara e eficaz? O primeiro ponto para uma boa comunicação, para uma boa relação, né, entre líder e colaborador é entender que o trabalho é uma via de mão dupla. O líder, ele comanda, ele cria as estratégias, o papel dele é saber, né, fomentar ali, organizar a operação dele, os subordinados dele e tudo mais, porém ele tem que entender que ele não é o dono da verdade, né? Ele não está sobre ninguém, né? Ele faz isso, mas ele também precisa que o outro lado funcione bem. Superado isso, a gente consegue estabelecer, né, uma comunicação mais horizontal, que no meu ponto de vista é muito mais eficaz nesse tipo de situação. E o que você tem a falar a respeito daquele líder que guarda as informações, que não compartilha nenhuma informação com os colaboradores? Não entendeu, né, o cerne da questão mesmo, né? Ele tem que entender que, apesar de todo mundo querer melhorar, de todo mundo querer progredir, né, além de ser uma via de mão dupla, ali não tem ninguém querendo ser melhor que ninguém, né? Ali é uma relação mútua de apoio. Quando o líder ele percebe que o seu colaborador que eles são uma equipe, que é quase um cúmplice ali dele nas decisões e nas tarefas que ele desenvolve, isso deslancha. Agora a gente já está um pouco mais controlado, mas principalmente quando isso começou, estava uma situação muito de incerteza ainda, né, com todo mundo, porque quando começou a ficar mais latente o home office nas empresas, em todas as circunstâncias, foi quando começou a pandemia, né, e todo mundo não sabia muito bem como lidar. Então, assim, às vezes não ter aquele contato do dia a dia, aquele contato físico, você não percebe o que a pessoa precisa, né, e quais são as necessidades dela. Então, assim, ter essa relação aberta, conversar um pouco melhor, saber também entrar um pouco mesmo na vida pessoal, sabe? Óbvio que a gente tem que ter a balança para não confundir muito o pessoal com o profissional, mas às vezes entrar um pouco na vida pessoal, das necessidades dela, também fomenta e fortalece essa relação de trabalho e essa relação de confiança também. E o que você pode compartilhar com a gente sobre gerenciamento de tempo e produtividade? A gente tem que entender como que funciona essa dinâmica, né? E não querer também abraçar o mundo. Entender que tarefas têm que ser executadas em ordem, em situações específicas, isoladas, né? Pensar num tempo realista, se você não tem uma experiência de quanto tempo aquilo ali vai demorar, jogar um pouco a mais, estabelecer metas factíveis, porque quando a gente quer ser muito produtivo de forma exacerbada, a gente acaba procrastinando e acaba embolando tudo e a gente não consegue fazer nada. Todos os dias tem que ter uma to-do list ali para você colocar todos os seus afazeres do dia. Pode ser numa agenda, pode ser num aplicativo como o Trello, o Slack. Assim, eles são excelentes para organizar. Obrigado pela sua participação, Rafa. Comigo aqui eu tenho a Gabriele Oliveira, que vai falar da adaptação e estruturação do ambiente de trabalho em casa. Gabi, obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, né, Diego, pelo convite. Qual que é a importância de criar um espaço de trabalho dedicado em casa? Você acha que a empresa ela deve participar desse processo junto com o colaborador nessa estruturação? Sim, é importante um espaço para trabalhar em casa, né, adaptado. Eu falo isso tanto em questão de saúde física quanto em questão de saúde mental também. Em 2020, as empresas elas se viram, né, obrigado a migrar para o home office por conta da pandemia e tanto os líderes quanto os colaboradores eles tiveram que se adaptar a um novo formato de trabalho que ninguém estava acostumado. Então, assim que surgiu o trabalho remoto, ele foi bom para algumas pessoas e muito ruim também para outras. E tem a questão de não precisar se locomover, a interação entre as pessoas ela ficou limitada, né? E o ambiente de trabalho ele também foi modificado. Isso foi bem visto por algumas pessoas
E para outras pessoas foi como um filme de terror, vamos dizer assim. A empresa suíça de recursos humanos, chamada LHH, do grupo ADE, ela realizou uma pesquisa com 15 mil pessoas de diversos países. Cerca de 38% dos entrevistados, eles relataram ter sofrido da síndrome de burnout durante o ano de 2021, que foi ali, né, o ano que o home office ele se consolidou. E isso aconteceu, claro, justamente pela falta de preparação e adaptação ao formato remoto. Essa mistura da vida pessoal no horário de trabalho e vice-versa acabou que desencadeou todo esse estresse, toda essa questão de saúde mental. Você que quer um trabalho remoto, primeiro eu recomendo que você faça uma avaliação assim, geral da sua mente, da sua saúde física, né, e do espaço ali que você vai estar todos os dias desenvolvendo a sua função. Então, você se sente confortável de estar trabalhando, né, longe de pessoas, você não sente falta do contato, do calor humano, ou você sente a necessidade de se locomover no dia a dia, né, para ir e voltar do trabalho, então você já sabe que ali o trabalho remoto não é uma boa opção. Ou o ambiente da sua casa tranquilo, ou você tem um espaço para desenvolver, né. Você teria dicas para ergonomia e conforto durante o trabalho remoto? Faz um alongamento de 5 minutos. Se hidratar também é importante. E procurar não sentar jogado na cadeira também, né, gente? Trabalhando em casa fica muito complicado da gente fazer aquela divisão, né, da vida profissional e da vida pessoal. O que você tem a nos dizer a respeito? Eu acho que o principal desafio hoje do trabalho home office é justamente separar, né, a vida pessoal e profissional, porque quando você está ali em casa, às vezes você acaba administrando a sua vida pessoal no seu tempo de trabalho. Gabi, muito obrigado pela sua contribuição. Esse episódio foi produzido por Gabriele Oliveira, Sofia Antunes, Rafael Faria e Diego Pérez. E esse foi o Pod Home. Semana que vem tem mais.